É feriadão? É feriadão, mas temos o correspondente médico? Temos, a gente foi atrás do Dr. Fernando, foi lá pegar o Dr. Fernando no meio do café da manhã e dizer vamos lá para a CNN Brasil, que a gente precisa do senhor. Tudo bem, doutor? Tudo bem, faça chuva ou faça sol, dia normal ou feriado, vamos trabalhar, Elisa. Pois é, porque o mais importante é que a gente tenha saúde, não é? É curioso, doutor, que quando a gente é jovem, a gente não dá muita bola para isso, mas vai crescendo e vai entendendo a importância de ter saúde mesmo, para a gente e para quem a gente ama. E olha só, saúde não espera. Não espera nunca. Então vamos falar de saúde agora, hashtag correspondente médico. Vai lá no Twitter, manda sua pergunta, sua dúvida, seu comentário que a gente adora, viu? Nós abrimos o quadro de hoje falando sobre traumas emocionais dos sobreviventes do desabamento de uma gruta em Altinópolis, no interior de São Paulo. É um acidente no fim de semana, deixou 9 pessoas mortas. Eles estavam todos, são bombeiros civis, no meio de um treinamento. Quase 30 pessoas estavam dentro da gruta, no interior do estado de São Paulo, no meio dessa tragédia. Alguns foram socorridos com ferimentos leves, outras pessoas se envolveram ali e saíram com maior gravidade e quase 10 pessoas morreram durante esse treinamento e o desabamento. E num momento como esse, primeiro, lógico, a gente lamenta, não é? Os mortos e imaginar que são também, qualquer vida importa, mas a gente está falando de bombeiros que escolhem dedicar suas vidas para cuidar de outras pessoas, para o bem comum da sociedade, para inclusive participar de resgates como esses, né? Colegas bombeiros tiveram de socorrer outros colegas bombeiros e até tirar os que perderam a vida. Doutor, além das questões físicas, né, e até de pessoas que vieram à morte, que morreram, a memória de quem participa de um resgate como esse, ou de alguém que se feriu, se machucou, ela acaba tendo um protagonismo para a gente prestar atenção nos traumas que essas pessoas armazenam diante de uma tragédia como essa. Sem sombra de dúvida, Elisa, no momento da tragédia em si, quando o problema está acontecendo, existe um acionamento do circuito que é responsável no cérebro para manter a vida. E quem está também fazendo o resgate também participa disso de alguma maneira. O problema é que o evento, depois de resolvido, independente de existirem mortos, graves e feridos e assim sucessivamente, existe sim uma marca que fica dentro do tecido cerebral. A gente sabe que essa vivência ela fica principalmente impregnada numa região chamada hipocampo, que é onde traz para a gente as informações armazenadas de uma experiência como essa, e existe uma conversa contínua com a nossa consciência, principalmente na região do córtex pré-frontal. Então, é de se esperar que, no momento agudo, o indivíduo nem preste atenção no que está acontecendo, porque a única preocupação que existe, isso é quase instintivo, é manter a vida a todo custo. Ele já tinha um treinamento, então ainda por cima existe um preparo maior do que o normal. Porém, conforme o tempo passa, é natural que parte das vítimas, dos sobreviventes e pessoas envolvidas, até mesmo parentes e familiares, possam, na verdade, vivenciar aquela situação de uma forma bastante complicada, com flashbacks, com, na verdade, até manifestações físicas relacionadas ao processo, muitas vezes desencorajando a pessoa a seguir em frente. É o que a gente chama da síndrome do estresse pós-traumático. O que a gente deseja que todas as pessoas tenham, e a grande maioria, por sorte, acaba tendo, é uma resiliência a ponto de alguma forma dar significado para o evento e seguir em frente. Mas muitas vezes existe esse problema da síndrome do estresse pós-traumático e realmente é muito desagradável, Elisa. Doutor, vendo aqui essa imagem, com o senhor explicando para a gente, eu fiquei na dúvida de uma coisa. A nossa memória fica onde exatamente no cérebro? E quando a gente fala de trauma, a gente fala de uma memória, só que tem um registro de dor, não é? Um registro de desconforto. Ela fica espalhada? Existe, na verdade, o envolvimento de todos os neurônios de alguma forma em captar informação e deixar ele de alguma forma registrado dentro do tecido cerebral. Quando a gente fala de memória de curto prazo, que é aquela que dura poucos instantes e não fica armazenada para sempre, elas ficam mais nessa região do córtex pré-frontal. Memórias passageiras. Isso, coisas do dia a dia, coisas de vivências, mas quando você tem algo que fica, na verdade, ali impregnado e você consegue fazer a lembrança de tempos atrás, ela utiliza um sistema relacionado com o hipocampo principalmente, sendo que a amígdala, que é uma outra estrutura profunda, ela fica próxima do hipocampo, conferindo então uma informação adicional que é a emoção. Então eu tenho um dado, uma informação objetiva que fica dentro do meu cérebro, mas junto com ela existe o colorido da emoção. Por isso que muitas vezes
memórias como essas acabam tendo, na verdade, um imprint tão grande dentro do tecido cerebral, porque vem a informação daquela vivência que é difícil, junto, na verdade, com uma sensação de desespero, de medo, pavor e briga pela vida a qualquer custo. Agora é o pós-estresse, né? De ver como esses seres humanos vão lidar com o que vem pela frente. Você quer mandar a sua dúvida? Você passou por uma experiência traumática, uma tragédia, até hoje, se alguém te pergunta alguma coisa, você não gosta de falar do assunto, às vezes é um sinal, né, doutor? Quando a gente é questionado, a gente não gosta de falar, significa que o assunto está incomodando ainda. Você passou por isso? Você está vivendo um momento de luto? Passou por uma tragédia? Hashtag correspondente médico. Conta um pouquinho da sua experiência para a gente poder compartilhar e analisar com o doutor aqui. E cabe ressaltar, Elisa, que tanto a psiquiatria como principalmente a psicologia desempenham um papel fundamental no acolhimento dessas pessoas e do preparo para que não exista, na verdade, uma manifestação clínica tão exuberante. É lógico que tudo não é definitivo, né? Mas a gente sabe que existe um trabalho que precisa ser feito com todas as pessoas que passam por isso, para que possam seguir em frente de uma forma corajosa, enfim, e assim não sofrer tocar tanto. A vida, né? Ressignificar a dor, que o senhor fala muito para a gente aqui. Bom, eu vou trazer o próximo assunto e esperando que você mande a sua participação. Hashtag correspondente médico. Olha só que interessante. Imagine uma mulher estar grávida, mas o pai desse filho morreu há mais de um ano. É isso que aconteceu. A esposa de um atleta olímpico de snowboard da Austrália deu à luz uma menina. A notícia até então parece que não tem nada de excepcional, mas aí chegamos ao ponto. A bebê veio ao mundo mais de um ano depois da morte do pai. Elid Pulling passou por uma fertilização in vitro após a morte do parceiro e, segundo a mamãe, o casal tinha um sonho de ter filhos, mas tinha falhado em várias tentativas, ou seja, eles já estavam nesse processo de fertilização. Eles começaram um tratamento de fertilização antes da morte do atleta Alex Pulling. Só que a inseminação do óvulo só foi feita depois da morte dele. E o resultado foi, olha que coisa linda, a continuidade da vida. A bebê Minnie Pulling, esse é o nome dela, Minnie Pulling, nasceu depois da morte do pai. Doutor, é esse caso que deixa mais evidente ainda, primeiro a maravilha que é a ciência, né, a condição que a gente tem hoje de poder ver momentos como esses, mas que o neném é a continuidade da vida de alguém que já não existe, né? Então, a memória dele permanece em vida agora com a neném. Sim, a gente toca aí num ponto bastante interessante que é a bioética, né? E, na verdade, até a manutenção da vida ou a fertilização depois, na verdade, da morte de um dos pais. Então, aqui a gente tem um processo que é utilizado pela ciência para ajudar pessoas que tenham dificuldade de engravidar. Então, é estimulado que exista a ovulação por parte da mãe. Então, isso é feito com hormônios para que exista o desenvolvimento de folículos, exatamente. A coleta de óvulos nos ovários e coleta de sêmen, que obviamente já estava armazenado antes do óbito dele. Até porque eles nem imaginavam que ele ia morrer, né? Que nada disso, eles estavam no processo, foram surpreendidos. Exato. É, né? Por isso que conseguiram realizar esse processo, né? Porque eles estavam nesse momento e ele tinha, na verdade, espermatozoide de alguma forma armazenado. A fertilização de cada óvulo com o espermatozoide, e então você tem um processo que é desempenhado na incubadora. E você tendo, então, o embrião, você faz a transferência não do óvulo, mas do embrião propriamente dito para dentro do útero. E com todo o processo natural da gravidez daí para diante, o bebezinho pôde se desenvolver e, enfim, e a vida seguir em frente. Sensacional, fascinante a gente poder ver isso. E, doutor, pela sua explicação, então, o embrião, ou seja, já seria um estágio um pouco mais avançado de um embrião que começou a existir, assim, digamos, no processo da incubadora. Exato. Houve a fertilização, então o espermatozoide encontrou o óvulo, houve a fecundação e aí começa a magia da vida, na verdade, né? E a partir, então, desse processo, foi colocado dentro do útero materno para o seu desenvolvimento, enfim, a gravidez pôde acontecer. E, geralmente, quando pessoas fazem ou tentam a fertilização in vitro, é nesse processo da fertilização e tal, dessa junção até se tornar um embrião, que às vezes pode dar errado? Seria esse um dos grandes desafios, doutor? Ou esse processo também é delicado? Já temos o embrião, mas na hora de fazer a colocação na mulher, às vezes não dá certo. Todo esse processo acaba sendo delicado e extremamente especial para cada tipo de problema que a mulher ou então o parceiro possam vir a apresentar. Mas aqui, na verdade, a gente tem um estágio realmente mais avançado, como você disse, porque a fecundação aconteceu aqui. Ou seja, o espermatozoide encontrou o óvulo e a vida começou a existir. E a partir de então, você pode, tendo eles congelados ou não, no momento adequado, colocar dentro do útero materno e começar todo aquele processo de naturalmente desenvolver o bebê dentro da barriga da mãe.
Doutor, quando a gente fala de fertilização, eu lembro de inseminação. A gente está falando de processos diferentes ou métodos diferentes? A inseminação acaba sendo esse processo quando eu pego, de alguma forma, ou vou pegar só o espermatozoide e coloco ali, ou então eu já coloco o embrião dentro do útero. A fertilização é isso aqui. É colocar o óvulo em contato com o espermatozoide para que a vida possa, então, começar. Doutor, e a gente observa que isso tem sido uma realidade, né? Cada vez mais presente para algumas famílias que usam dessa possibilidade e pagam por isso para conseguirem ter a manutenção da continuidade da família, não é? E que acaba gerando até algumas críticas de algumas pessoas em relação a esse processo, mas é a ciência avançando de maneira tão específica a ponto de levar uma felicidade para as pessoas, que às vezes passam uma vida inteira que não conseguem engravidar no período em que a mulher pode ser mãe. Exatamente. E existe, Elisa, uma preocupação muito grande, isso não só no nosso país, mas no mundo todo, para cuidar da parte ética que relaciona com todo esse processo. Porque a gente sabe que existem detalhes que muitas vezes acabam influenciando. Então, a pessoa quer escolher cor de cabelo, cor de olho, gênero, e enfim, isso aqui tem uma utilidade muito grande para, por exemplo, você conseguir evitar doenças que sejam genéticas, você consegue saber antes se haveria ou não, por exemplo, um embrião com esse problema. Então, existe toda uma preocupação, não é só a questão biológica envolvida, mas toda a questão de ética que envolve no processo. Então, é algo muito bonito, é algo que, na verdade, mostra o avanço da ciência aplicada à medicina, no que se diz na manutenção da vida, do ponto de vista genético, principalmente daí para frente. Temos participações para trazer aqui para vocês. E só para encerrar esse assunto, como mulher, eu acabo observando o relato de outras mulheres, né? E um dos principais erros cometidos pelos outros é quando uma mulher diz que não está conseguindo engravidar, os outros dizem assim, ai, mas relaxa, é você que está muito preocupada. Então atribui absolutamente como se fosse uma condição apenas comportamental da mulher. Ah, ela não engravidou porque ela não quis, porque ela está tensa. Não é bem assim. Às vezes a gente faz sem querer, né? Sem querer a gente faz uns comentários muito bobos, muito rasos. A gente tem de respeitar a realidade das outras pessoas, que às vezes podem estar sofrendo há meses. E não é porque querem, não, é porque simplesmente tentam e não conseguem, né? Vamos ser um pouquinho mais sensíveis com os outros. E cabe a gente dizer, né? Existem profissionais que se dedicam a carreira inteira à reprodução humana. Então, assim, tem muito conhecimento já descoberto, que já é colocado em prática. Então, se alguém perto de você está sofrendo com isso, por que não? Sugerir que procure um profissional, um bom profissional, uma boa clínica, para então fazer uma investigação e, quem sabe, né, realizar o procedimento e, enfim, e ter o seu sonho aí na sua frente. Em breve ver aquele ser minúsculo na sua mão. Próximo assunto, ó, vamos aqui para perguntas, porque a gente falou na última semana sobre AVC. Bombou, viu? Muitas dúvidas chegaram. Então a gente vai retomar o assunto aqui no quadro para responder algumas questões que chegaram. Olha lá, vamos ver se é sua dúvida também. Carla, a Covid-19 pode potencializar as chances de se ter um AVC, doutor? Nós sabemos hoje que sim, porque a Covid-19, quando ela se manifesta na forma moderada e grave, ela provoca lesão dentro do endotélio, que é a parede íntima dos vasos, e também existe uma tendência a formar trombos. Se isso acontece dentro de um vaso que leva sangue para o cérebro, você tem então a manifestação clínica de um AVC. E até mesmo, né, discrasias sanguíneas. O que eu quero dizer com isso? Uma tendência a coagular demais ou então a coagular de menos pode predispor também ao AVC. Tanto isquêmico, principalmente, como também o hemorrágico. E o senhor já explicou para a gente as diferenças, aproveito para lembrar. No YouTube, lá no cantinho da CNN Brasil, na página oficial da CNN, tem todos os episódios aqui do Correspondente Médico. Você pode ir lá salvar, compartilhar com a sua família para que a gente tenha saúde. Natália Nascimento, é a próxima pergunta. Próxima questionadora aqui do nosso quadro, ainda falando sobre AVC. Exercícios mentais podem diminuir os danos de um AVC, doutor? Bom, quando a gente fala da parte cognitiva que um AVC pode trazer, sim, não só AVC, como demência e outras doenças degenerativas. A linha de pensamento é a seguinte, Natália, se eu treino meu cérebro para resolver problemas diferentes por formas diferentes, se houver interrupção de uma parte do funcionamento do cérebro, eu tenho outros caminhos que naturalmente, de alguma forma, eu já exercitei. É lógico, Elisa, que existem regiões do cérebro que são ditas regiões eloquentes. Então, por exemplo, se eu tenho um AVC numa área que a gente chama área de Broca, que fica principalmente no lobo frontal esquerdo relacionado com a produção verbal, o indivíduo vai ter dificuldade para verbalizar, para falar a palavra. Mas ele tem outras formas, obviamente, de se comunicar, se ele sempre, na verdade, estimulou essa função, essa habilidade mental. Doutor, os exercícios mentais podem ser bons para evitar doenças degenerativas ou algumas demências, o que é diferente do AVC? O que eu quero dizer é o seguinte, se você sempre está estimulando o seu cérebro a responder de uma forma diferente, te dando a mesma função, se você tem uma lesão numa parte do cérebro, você já tem caminhos naturalmente já desenvolvidos, você sai na frente. Quer dizer, diretamente não é que bloqueia,
mas cria estratégias para o cérebro resolver aquele problema e te garantir mais tempo de função. Tanto é que pacientes que, por exemplo, abrem o quadro de Alzheimer, se eles têm mais anos de escola, a gente fala de escolaridade, geralmente a doença tem um impacto mais amortecido do que aquelas pessoas que estudaram menos, porque trabalharam menos com o cérebro, de modo que se você tem uma lesão, acaba tendo uma manifestação clínica muito mais exuberante logo de cara. Você viu que fascinante a gente poder compreender as conexões em uma questão de tempos escolares ou até de graduação, pessoas que seguem na atividade mental, para diminuir o impacto dessas doenças que o doutor estava explicando. E para você, o que é saúde, hein? A CNN Brasil vai reunir médicos, psicólogos, atletas, artistas para discutir junto com você a importância da saúde, principalmente, né, depois desse... São quase 2 anos de pandemia. Então, é um encontro que pretende entender melhor como viver melhor, aproveitando todos os recursos aí na área da saúde. Então, para você participar deste encontro, sugiro que participe, porque vai ser bem legal. Tem o QR Code que já está aqui me fazendo companhia, ó, já está aqui na tela aparecendo. Você abre a câmera do seu celular, aponta para o QR Code, você tem acesso direto para fazer a inscrição para o evento que vai ser no dia 5 de novembro, ou seja, doutor, se segunda-feira é dia 1, 2, 3... Bom, sexta-feira, aquela que faz a continha nos dedos. Mental, ao vivo é uma coisa curiosa. Às vezes a gente bloqueia uns pensamentos, tem de usar os dedinhos para lembrar que dia 5 é sexta. Doutor, obrigada, viu? Obrigado a você, Elisa. Pessoal, não percam, dia 5 e até breve. O doutor Fernando Gomes também está neste evento. Este foi mais um Correspondente Médico.